Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Evangelho de João 14, de 1 a 6. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões na palavra no Evangelho de João, o discurso de despedida de Cristo Jesus, ou o discurso do salão superior. Vamos ler então na palavra de Deus, João 14, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Até aí, vamos orar. Ó Senhor Deus, eterno Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos humildemente em Tua presença, neste momento, prontos, preparados para ouvir a Tua palavra pregada. Abençoe-nos com a Tua palavra, pela obra do Teu Espírito, fala conosco, amoleça o nosso coração, quebrante, Senhor Deus, toda dureza de coração e ajude-nos a aplicar a Tua verdade, a Tua palavra nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Então nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, nossa série de estudos no discurso do Salão Superior. E hoje nós temos uma pergunta diante de nós. Talvez quando você encontra uma pessoa, quando você vai cumprimentar, você comumente pergunta: como você está? Como vai você? Tudo bem? Mas e se alguém virasse para você hoje, nesta noite, e ao invés de perguntar um simples tudo bem, perguntasse: como está o seu coração? Como está o seu coração? Neste momento, pare um pouco, olhe para dentro de si mesmo e responda para si mesmo essa pergunta: como está o seu coração? Obviamente, eu não sou um cardiologista, então eu não quero saber qual veia está entupida ou não, se o batimento está correto, ou se existe alguma arritmia, nada disso. Estou falando do seu coração, o centro da sua vida, o centro da sua emoção. Olhe para si e tente responder: como está o seu coração? Talvez, para muitos aqui, o seu coração esteja cansado, atribulado, com problemas. Talvez não seja um problema tão grande assim, um familiar prestes a ter a sua vida chegada ao fim, ou uma doença séria, ou algum problema grave de economia, financeiro, coisa do tipo. Talvez nada disso esteja acontecendo com você, e mesmo assim, o seu coração se sente cansado, angustiado, inquieto. Talvez você está passando por uma situação terrível e que deixe o seu coração, então, ainda mais cansado, ainda mais carregado, talvez até sobrecarregado. O fato é que nós vivemos num mundo, e enquanto o nosso Senhor Jesus não voltar e nos levar para o nosso lar celestial, continuaremos a viver neste mundo que é cheio de razões que fazem o nosso coração se angustiar. Não falta motivos para nos deixar com o coração atribulado, preocupado. É o risco iminente em que vivemos, uma sociedade perigosa da violência. A vida, ela é um sopro, um dia estamos aqui, no outro dia não estamos mais. E todas essas verdades que, por mais que nós tentamos esconder e afastar de nós, seja por qual meio que fazemos isso, todas essas verdades continuam lá e nós sabemos. E às vezes isso faz com que o nosso coração esteja cansado, preocupação com
familiares, filhos distantes, preocupação com o trabalho, com o emprego, incertezas, dúvidas do que acontecerá, todas essas coisas e muitas outras. Eu poderia passar aqui muitos minutos descrevendo possíveis situações que fazem o seu coração ficar cansado, inquieto. O que é que faz o seu coração estar inquieto nessa noite? Eu não sei, mas o nosso Senhor sabe. E a palavra que Ele tem para nós nessa noite é exatamente a solução para um coração atribulado. Porque nessa noite, olhando à luz da palavra de Deus, nós aprendemos que a solução para o nosso coração atribulado é Jesus. Pois Ele prepara a morada na casa do Pai e é o único caminho ao Pai. A solução para o coração atribulado, inquieto, carregado, cansado é Jesus Cristo. Pois Ele prepara uma morada na casa do Pai. E Ele é o único caminho até a casa do Pai. Vamos ver então no versículo 1 do texto que nós lemos, Cristo Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Mas por que Cristo precisa dizer isso aos discípulos? Novamente, vamos nos lembrar, nós estamos no meio do discurso de despedida de Jesus Cristo aos seus discípulos, os momentos finais do Mestre com os seus seguidores, com os apóstolos. Cristo já participou da ceia da Páscoa com eles, participou daquela refeição, interrompeu a refeição para lavar os pés dos discípulos, dando a eles um exemplo de amor e humildade. Depois explicou o que a sua atitude significava. Judas estava ali com eles, então Cristo Jesus diz, olha, um de vocês irá me trair. João pergunta quem é e Cristo responde, é aquele para quem eu der o pão molhado. E essa pessoa que recebe este pedaço de pão molhado é Judas. E a palavra de Deus diz que quando Judas recebe este pão, aquilo que ele já tinha determinado em seu coração para fazer, a palavra descreve como Satanás tomando posse de Judas, e assim Judas parte então para cumprir com a obra do inimigo, para trair Jesus Cristo. Quando Judas se retira, Jesus então inicia esse discurso. E semana passada nós vimos o novo mandamento, que a primeira coisa que Cristo diz para os discípulos, depois de ter anunciado para eles que havia um traidor, que esse traidor era Judas, depois de estar anunciando a eles várias vezes que a hora estava chegando, o momento da despedida estava chegando, a primeira coisa que Cristo diz no seu discurso final é que ele tem um novo mandamento, e esse novo mandamento é para que os discípulos amassem um ao outro como Cristo os amou. Nesse instante, Pedro diz que aonde Cristo fosse, ele iria também. Inclusive, Pedro diz, olha, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. E Jesus o responde dizendo que não. Na verdade, Pedro, você irá me negar que me conhece. Antes mesmo que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. E é nesse instante que Cristo diz essas palavras, não se turbe o vosso coração. Como nós acabamos de ver, pelo contexto, os discípulos estavam com o coração angustiado. Compreensível que estivessem dessa maneira. Afinal, Cristo está falando de coisas difíceis, um momento de despedida, um traidor. E Cristo acabou de dizer a um dos 11 discípulos fiéis que ele iria o negar. O clima, a conversa, o tom da conversa ali naquela sala, no salão superior, não era um clima leve, uma conversa descontraída, mas coisas sérias e preocupantes estavam enchendo o coração dos discípulos. Os discípulos estavam, com certeza, com o coração atribulado, turbado. Por isso que Cristo diz, não se turbe o vosso coração. A palavra aqui para não se turbe é a mesma palavra que João utilizou para descrever o coração de Jesus no capítulo anterior, capítulo 13, versículo 21, que nós já vimos, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Jesus, que estava angustiado em espírito, no discurso agora diz para os discípulos não se angustiarem, não terem o seu coração, não deixarem que o coração deles se turbem. Não se turbe o vosso coração. Mas por quê? Qual que é a solução? Credes em Deus,
crede também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe, não deixe o seu coração se angustiar. Ao invés disso, creia em Deus, creia também em mim. Existe uma certa discussão se os verbos aqui devem ser traduzidos: vocês creem, uma afirmação, ou uma ordem no imperativo: creiam em Deus, creiam também em mim. A nossa versão em português opta pela primeira opção, usando o afirmativo: credes, os irmãos creem, credes em Deus, crede também em mim. Mas seja qual for a opção correta, a aplicação é a mesma. Veja, um coração atribulado, um coração com angústia, e não estou aqui dizendo que a tribulação ou a angústia é algo errado, talvez é uma resposta natural das circunstâncias nas quais vivemos, mas um coração atribulado, um coração angustiado, cansado, existe uma solução, e a solução é Cristo Jesus. Creia em Deus, credes também em mim. Primeiro nós vemos aqui a união, o fato de que Jesus Cristo é Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, que veio e se tornou homem e viveu no meio de homens para salvar homens pecadores. Deus e o Filho, Jesus Cristo, são um só, não há separação, não há divisão, um Deus. E Jesus diz: credes em Deus, crede também em mim. Veja, preste atenção, é um contraste: não se turbe, credes em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, a solução para um coração atribulado é fé em Cristo Jesus. Apenas Cristo Jesus pode preencher, pode retirar as angústias, a tristeza, a preocupação e preencher este vazio com a própria presença dEle. E essa é a solução para um coração atribulado. Creia em Deus, creia também em Jesus Cristo. Talvez você está aqui e você ouvindo essa afirmação, você esteja pensando: mas pastor, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Eu creio que Jesus é o meu Salvador, Ele morreu na cruz para me salvar, e eu sei disso, eu creio, não tenho dúvidas, eu descanso nele. Mas o meu coração continua atribulado, o meu coração continua angustiado. Como pode essa ser a solução? A solução é mais de Cristo, mais fé em Cristo Jesus. Talvez você crê em Jesus Cristo, e a sua fé é o suficiente para te salvar. Em outras palavras, uma pequena fé, ela te dá um Cristo inteiro. Todos os benefícios que o Salvador conquistou na cruz pertencem a você, não importa a força, o tamanho da sua fé. A fé é um dom de Deus, e ela nos dá Cristo Jesus por completo. Uma fé menor ou maior, o mesmo Cristo, o mesmo Salvador. Porém, uma fé menor, mesmo nos dando um Cristo completo, uma salvação por inteira, nos dá um conforto pequeno. Uma fé pequena nos dá um Cristo inteiro, mas um conforto pequeno. Porque quando nós não temos a nossa fé fortalecida, aumentada em Cristo Jesus, essas outras preocupações, essas coisas que angustiam o nosso coração, elas se tornam talvez verdadeiras e maiores do que nós conseguimos imaginar. Quando, na verdade, se o nosso conhecimento, o nosso coração estiver cheio, preenchido da presença de Cristo Jesus, o conhecimento de Jesus Cristo, você vai começar a perceber que, por mais angustiante que seja a pior das situações da sua vida, não é nada se comparado com a glória e o amor de Cristo Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Esta é a solução. Só há uma solução para as doenças do coração: Jesus Cristo. E mais de Jesus Cristo. Creia nele. Busque conhecer e aprender mais sobre ele. Gaste o seu tempo não deixando que os jornais, as notícias te preocupem, mas coloque as suas angústias, lance-as na presença do Senhor Deus e busque, gaste o seu tempo aprendendo mais de Jesus Cristo. Medite na sua obra, na sua pessoa, nas suas palavras, no seu ensino. E quando você assim fizer, você vai perceber que todas as dores do mundo, todas as aflições não se comparam com a glória, com o poder, com a majestade de Jesus Cristo.
E pela obra do Espírito, Ele habita em você. Ele habita em seu coração. Ele está aí. Talvez você está dando pouco espaço para Ele e muito espaço para as coisas que te angustiam, que te deixam atribulado, que te deixam preocupado. Inverta essa escala. Aumente o espaço de Cristo Jesus no seu coração e diminua das outras preocupações. A solução para um coração atribulado, o que os discípulos deviam fazer, o que nós devemos fazer para não turbarmos o nosso coração, é crer em Cristo, crer em Deus, crer também em Jesus Cristo. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor, como que eu faço isso? Como que a minha fé aumenta? Eu oro todos os dias, de manhã e à noite, e digo, Senhor, aumente a minha fé. Nosso Deus, em sua sabedoria, pela sua graça e sua misericórdia, não nos deu apenas um Salvador, e não nos dá apenas uma receita para as doenças do coração, mas também nos dá os meios pelos quais nós conseguimos alcançar este remédio, essa solução. E estes meios são os chamados meios de graça. Os meios de graça. A leitura da palavra, a oração, o culto de adoração e a comunhão dos irmãos, aonde acontecem leitura, oração, pregação e também o sacramento. Estes são os meios pelos quais Deus nos fortalece, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa graça. Aprender mais sobre Cristo Jesus, o conhecimento. A nossa fé ela não é uma fé baseada em apenas esperança ou misticismo ou coisa do tipo, mas ela é baseada em fatos. Ou seja, quando aprendemos mais das verdades de Cristo Jesus, quando o nosso conhecimento aumenta, a nossa fé também fortalece pela obra do Espírito em nossos corações. Talvez você ora, Senhor Deus, aumente a minha fé. Mas essa é toda a sua oração. E você passa o dia todo longe da palavra, longe da presença dEle. Você está dizendo, Senhor, aumente a minha fé, mas você não está fazendo uso daquilo que Ele te deu, para que a sua fé aumente. Se você vai no médico, e o médico diz, olha, você tem tal doença, tome este remédio 3 vezes ao dia e você vai melhorar. E você não toma o remédio. Mas você liga para o médico todo dia, médico, eu quero melhorar. Doutor, eu quero melhorar, eu quero ficar bom, eu quero ficar bom. E ele diz, tome os remédios, e você não toma. E tudo que você faz é dizer a ele, eu quero melhorar. Eu não sei porque eu não melhoro. Talvez seja isso que você está fazendo. Você não entende por que o meu coração é tão carregado, tão cansado, tão atribulado. Por que eu não sou como outras pessoas felizes. Primeiro que talvez você não conhece o coração das outras pessoas, não é saudável fazer essa comparação. Mas segundo, você precisa olhar para você mesmo e dizer, eu estou fazendo uso dos meios que Deus me deu para as doenças do coração? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Gaste tempo na leitura da palavra de Deus. Gaste tempo em oração. Gaste tempo na casa de Deus. Busque participar, servir, ajudar. Existem muitas possibilidades de trabalho e serviço na igreja. Não é difícil achar lugar para trabalhar na igreja de Deus. É só você procurar. É só você querer. Estando no meio do povo de Deus, você tem a bênção de receber a oração do povo de Deus, a ajuda, o conselho, o abraço, o conforto, o ombro para você chorar na igreja, na casa de Deus. Lendo a palavra de Deus, você vai ver o amor de Deus, as promessas de Deus, você vai ver que este mundo é passageiro e você tem uma esperança eterna em Cristo Jesus. Orando, você tem o privilégio de falar com o Criador de todas as coisas, aquele que sabe exatamente quantos grãos de areia existem em todo o mundo, aquele que sabe quantos fios de cabelo você tem e já deixou de ter em toda a sua vida, aquele que conhece tudo e todos, porque Ele determinou tudo e todas as coisas. E você tem a chance de fechar os olhos, dobrar os joelhos e colocar as suas angústias na presença deste Deus Todo-Poderoso. A solução para um coração atribulado é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não há outro remédio, não há outra solução. Mas veja que Cristo continua. E Ele não somente diz, não se turbe o seu coração, credes em Deus, credes também em mim. E Ele continua dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus é a solução para o nosso coração atribulado,
porque Ele prepara a nossa morada na casa do Pai. Preste atenção, na casa de meu Pai há muitas moradas. A palavra para moradas é sinônimo de habitação, de casa, de lar. É um lugar permanente, um lugar aconchegante. Uma morada que você pode chamar do seu lar, da sua casa, o seu lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Cristo está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim, creia nas promessas, saiba que na casa do Pai há muitas moradas. Se não tivesse em casa, lugar, espaço para todos vocês, eu teria avisado, confie em mim, creia em Deus, creia também em mim. E veja, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo está dizendo, a solução para o seu coração que está atribulado, angustiado, cansado, sou eu, Jesus Cristo. Creia em mim, creia no Pai. Mas saiba também que na casa do Pai há muitas moradas e há lugar para você. O que Cristo está ensinando aqui é que essa morada que nós temos, primeiro, ela é morada suficiente para todos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Segundo, ela é uma morada, é um lugar, é um lar, uma casa, uma habitação permanente, aconchegante, preparada por Cristo. Ele está dizendo, eu vou para preparar-vos lugar. Há lugar para todos. E os lugares estão sendo preparados especificamente para cada um dos filhos de Deus. E ele continua, quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e levarei, receberei vocês para ir comigo, para onde eu estiver, vocês também estarem. É uma morada que é suficiente para todos, preparada por Cristo, aonde o próprio Cristo habita. Esta é a morada que os filhos de Deus têm em Jesus Cristo. Por isso, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em Jesus, porque Ele prepara a morada na casa do Pai. Meus irmãos, preste atenção, olhe, leia, medite, reflita nessas verdades maravilhosas. Quando o seu coração estiver triste, quando o seu coração estiver cansado, angustiado, lembre-se que você tem um lugar, uma casa, um lar, na casa do Deus Criador, Todo-Poderoso. Lembre-se que essa vida não é o seu lar permanente, mas o seu lar é com o Senhor Deus. Lembre-se que há lugar para todos. Não há risco, não há chance nenhuma de no dia final você chegar e ler uma plaquinha, não há vagas. Isso não vai acontecer. Na casa de meu Pai há muitas moradas, moradas o suficiente, todas as moradas necessárias estão lá. Lembre-se que o próprio Cristo Jesus foi adiante de nós, no nosso lugar, primeiro, antes de todos. E Ele está preparando essa morada para você. Um comentarista descreve de uma forma poética como Cristo indo para o lar celestial, a morada celestial. E lá Ele tem uma lista com todos os nomes dos crentes, dos filhos de Deus. E Ele prepara um quarto aconchegante, confortável, glorioso para cada um. E lá Ele prepara e coloca uma placa com o seu nome. E prepara o quarto, limpa, organiza, arruma. É claro que essa é uma linguagem poética, apenas uma ilustração. Sabemos que no céu não precisará ter limpeza, organização, nada disso. Mas veja o que Cristo está dizendo. Há morada para todos. E eu vou na frente, preparar para vocês. Você já teve a honra, a alegria de chegar num lugar que foi preparado para te receber? Se sim, você sabe do que eu estou falando. Eu me lembro, alguns meses atrás, quando estávamos voltando dos Estados Unidos, os nossos pais, os pais da Priscila, avós, todos ansiosos para nos ver, depois de 2 anos sem poder vir. Eu sei que provavelmente a ansiedade era por causa do Henrique e da Clarice, que estava para nascer, e não por nossa conta mesmo, mas mesmo assim eu me senti honrado pela expectativa. E quando nós chegamos no aeroporto, haviam 3 carros para buscar 3 pessoas. Tinha mais gente que foi para o aeroporto do que pessoas chegando para nos ver, para nos receber.
E quando nós chegamos na casa dos meus pais, havia um quarto arrumado para nós dormirmos e descansar. Um local para nós ficarmos. Isso nem se compara com a morada que nós temos na casa do nosso Pai, que é preparada individualmente para cada um. Não tem chance de um filho de Deus ficar de fora. Não tem chance de um filho de Deus ter que dormir na cozinha. Todos têm morada, têm lugar, preparado por Cristo Jesus. E veja, Ele vem. Ele vem para receber a todos. Receber de braços abertos e dizer: venha, servo bom e fiel, vamos para a nossa casa, a casa do nosso Pai. E lá nessa casa, nós estaremos morando junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso, eterno, maravilhoso, magnífico, príncipe da paz, o Senhor dos senhores. Não há nada mais belo, não há lugar melhor, não há nada mais aconchegante ou nada mais desejável do que ele estar na presença de Cristo Jesus eternamente. E o que ele está dizendo é: olha, não se turbe o vosso coração. Creia no Pai, creia também em mim. Porque eu vou, aonde há morada para todos, eu vou preparar, eu vou voltar e levar vocês para onde eu estiver. A solução para um coração atribulado é Jesus Cristo, pois Ele prepara a casa, prepara a morada na casa do Pai. E veja que o texto continua. O texto continua e então agora nós temos a interrupção. Porque Cristo diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Cristo continua exortando, confortando os discípulos. Mas Tomé o interrompe e disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? A pergunta de Tomé é, novamente, compreensível, faz sentido. Eles não sabiam onde Cristo ia, Jesus não havia avisado ou dito a eles, então ele pergunta: como saberemos o caminho se não sabemos o destino, se não sabemos aonde o Senhor vai, como vamos saber como chegar lá? Jesus então responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, a solução para um coração atribulado é Jesus. Porque Ele prepara a morada na casa do Pai. E Ele é o caminho até a casa do Pai. Ele é o caminho até a casa do Pai. Tomé não entende. Cristo responde: vocês conhecem o caminho porque vocês me conhecem. E eu sou o caminho e a verdade e a vida. E veja, Ele é o único caminho. O único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui, sendo bem prático, é primeiro, Jesus Cristo é o caminho. Ele não é apenas um pioneiro que desbravou o caminho. Ele não é um explorador que descobriu a rota e cortou o mato e fez uma trilha, que foi primeiro preparando o caminho. Ele é o próprio caminho. Muitos tentam diminuir Cristo como sendo apenas esse explorador, esse pioneiro, dizendo: Jesus foi um grande homem, um grande líder, um exemplo, um professor. Devemos olhar para Jesus e aprender, sim, princípios de liderança. Quantos livros de autoajuda ou livros de negócios são escritos baseando-se nos ensinos de Jesus, dizendo: Jesus era um grande líder, faça o que Jesus fez e você será um grande líder. Mas, meus irmãos, Jesus não é apenas um líder. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é apenas um exemplo, é o nosso exemplo. É o pioneiro que foi na frente e preparou morada na casa do Pai para nós. Mas Ele mesmo é o caminho até a casa do Pai. Mas a segunda lição que nós tiramos deste versículo, deste texto, é que não apenas Cristo é o caminho, Ele é o único caminho. Não há outro. Não há outro caminho. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo, em uma época onde a pluralidade religiosa se espalhou. Há alguns anos atrás, décadas atrás, a moda era ser ateu. E você, sendo uma pessoa que se declarava ateu, você então era um intelectual, uma pessoa inteligente, uma pessoa que não se deixava enganar pela idiotice religiosa, por esse misticismo, essa conversa de fé que não faz sentido nenhum e é contrária à razão. Mas os tempos mudaram e hoje em dia a moda é crer em todas as religiões, todas as fés.
qualquer ensino vale. E meus irmãos, dizer que não acredita que Deus existe, dizer que todos os caminhos levam a Deus, te leva para o mesmo lugar, eternidade no inferno. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é uma grande mentira que o diabo ensina e prega em todos os lugares. Não há dois caminhos, há um caminho, Jesus Cristo. Meus irmãos, esse pensamento de pluralidade religiosa, ela existe algumas variações, e nós devemos tomar cuidado porque ela entra dentro da igreja, e talvez você se identifique com uma das que eu vou citar aqui, ou talvez você conheça alguém que é desse jeito. Existem aquelas pessoas que não dizem abertamente, eu acredito em todas as religiões, mas na verdade elas dizem, eu não acredito em religião nenhuma, mas eu tenho a minha própria espiritualidade. Eu não preciso me submeter a normas e regras de nenhuma religião. Porque a religião, ela é uma instituição formada por homens falhos, hipócritas, cheio de desilusão, problemas, sofrimento, não vale de nada. O que importa é a sua própria espiritualidade. O que importa sou eu e Deus. Eu e Deus. Eu não preciso me submeter a nenhuma religião, cristianismo ou outra religião qualquer. Eu e Deus é o que importa. Cuidado, cuidado. Porque a Bíblia diz que crer em Deus, até o diabo crê. E treme, e treme. Só há um caminho, Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Mas existem outras formas desse pensamento. Existem pessoas que, ao contrário de negar toda a religião e dizer que é apenas uma espiritualidade individual que importa, elas abraçam todas as religiões. E um dia ela vai na igreja presbiteriana, outro dia ela vai na assembleia, outro dia ela vai na igreja católica, depois ela vai no centro espírita, depois ela vai no centro de macumba e depois ela vai ter a sua sorte lida num tarô. E na cabeça dela, a mensagem que ela ouviu nessa igreja, naquela igreja, no centro espírita e seja lá onde for, é a mesma mensagem. E vai levar essa pessoa para o mesmo lugar. Isso não é verdade. Cuidado, cuidado. Só há um caminho, Jesus Cristo. Não há outro, não há outro. A Bíblia diz que existem duas portas, sim, é verdade. Uma é grande e larga e fácil de entrar. A outra é pequena e estreita e difícil de entrar. Mas só uma delas leva ao Pai. A porta pequena e estreita. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E meus irmãos, existem algumas pessoas que se permitiram contaminar por esse pensamento, até mesmo dentro da igreja reformada, dentro da igreja cristã, dizem que a verdade cristã, ela é verdadeira, que o cristianismo é correto, dizem crer em Jesus Cristo, mas relativizam o cristianismo. Acham que podem ter Cristo como Salvador e não o ter como Senhor. Podem viver da maneira que quiser, sem dar satisfação para ninguém, porque o que importa é a fé em Jesus. E dizem, eu creio em Jesus, eu amo Jesus. Isso é o que importa. Eu não preciso ser membro de igreja nenhuma. Eu não preciso me submeter à autoridade de homens nenhum. Eu não preciso me submeter a regras e padrões moralísticos ultrapassados de séculos anteriores. O que importa é a minha fé em Jesus. Cuidado, cuidado com este pensamento. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra de Deus, revelada em Cristo Jesus. A vida é o que aqueles que creem em Cristo Jesus e seguem por este caminho têm em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir pelo caminho de Jesus sem aceitar a verdade de Jesus. Jesus diz, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Façam o que eu digo. Jesus diz, nós conheceremos uma árvore pelo seu fruto, e aqueles que estão em mim produzem bons frutos, e frutos em abundância.
cuidado para não se enganar. Cuidado para não permitir que essa ideologia de várias religiões, vários caminhos, contamine o seu coração. Talvez o motivo pelo qual o seu coração está atribulado é exatamente porque no seu interior você sabe que está se desviando do caminho de Jesus Cristo. Volte para Ele nessa noite. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus Cristo. Esse texto é muito lido em funerais. Talvez os irmãos já tivessem ouvido esse texto exposto em algum funeral, em algum sermão, no momento do enterro de um ente querido, uma pessoa. E é apropriado, porque é um texto que conforta, que consola, que nos dá esperança. Mas não é um texto que se aplica apenas para essas circunstâncias. É um texto que nos ensina e se aplica todos os dias da nossa vida. Nós temos muitos motivos que deixam o nosso coração atribulado e cansado. Muitos motivos. Mas há uma solução: Jesus Cristo. Pois Ele prepara morada na casa do Pai. E é o caminho até a casa do Pai. Vamos orar.